Ele não apenas destruiu meu coração, ele roubou tudo o que eu levei uma vida para construir. As palavras escaparam dos meus lábios como um sussurro enquanto eu observava o horizonte de São Paulo pela janela do meu escritório no 20º andar. Lá embaixo, a cidade pulsava em seu ritmo frenético, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Os arranha-céus refletiam o sol poente, criando um espetáculo dourado que contrastava com a escuridão das minhas memórias. Meu nome é Eduarda Santos. E esta é a história de como perdi tudo, 2 vezes, e ainda assim encontrei forças para me reconstruir. Cresci em Petrópolis, numa casa de tijolo aparente no alto de uma ladeira íngreme. Uma casa bonita por fora, mas que escondia segredos sombrios entre suas paredes. Desde pequena, aprendi a reconhecer os sinais. O barulho do carro do meu pai, Rodrigo, chegando mais tarde que o normal. O cheiro forte de cachaça que emanava dele quando subia as escadas. O som abafado dos gritos que inevitavelmente viriam. "Você não serve pra nada, Vilma. Nem mesmo um jantar decente consegue fazer." A voz dele reverberava pela casa enquanto minha mãe se encolhia num canto da cozinha. Eu, escondida atrás da porta do meu quarto, segurava com força meu urso de pelúcia desgastado, como se ele pudesse absorver meu medo. Em noites como aquela, deitada na minha cama estreita, eu fazia promessas ao teto descascado. Promessas que se transformaram em orações, que se transformaram em um mantra que me acompanharia por toda a vida. Um dia eu saio daqui. Um dia construo minha própria vida. Um dia ninguém mais vai me fazer sentir pequena. O auge do horror aconteceu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe, cansada de tanta humilhação, confrontou meu pai. Foi a primeira e única vez que a vi enfrentá-lo. E foi também a última vez que a vi de pé por semanas. O punho fechado de Rodrigo acertou o rosto dela com tanta força que o barulho ainda ecoa nos meus pesadelos. Vilma caiu como uma boneca de pano, o sangue escorrendo do supercílio rompido. Naquela noite, enquanto cuidava dos ferimentos da minha mãe, algo morreu dentro de mim. A menina assustada deu lugar à jovem determinada. Eu não seria como minha mãe, refém de um homem que a despedaçava dia após dia. Eu seria dona do meu próprio destino, e para isso precisava sair daquela casa, daquela cidade, daquela vida. A oportunidade surgiu 2 anos depois, quando a dona Conceição, proprietária da padaria onde eu trabalhava aos finais de semana, ofereceu-me um emprego em tempo integral. Terminei o ensino médio à noite e economizei cada centavo que ganhava. Dona Conceição, uma viúva de origem humilde que havia construído seu próprio negócio, tornou-se mais que minha chefe. Foi minha primeira mentora. "Menina, dinheiro é como água. Se você não souber direcionar, ele escorre pelos dedos", dizia ela, enquanto me ensinava os segredos da administração em seu pequeno escritório nos fundos da padaria. À noite, depois de horas amassando pães e atendendo clientes, eu devorava livros emprestados da biblioteca municipal. Economia, finanças, administração. Qualquer coisa que me desse conhecimento para construir uma vida melhor. Enquanto minhas colegas de escola sonhavam com namorados ou festas, eu sonhava com independência financeira e um futuro longe das sombras do meu passado. Aos 19 anos, já tinha economizado o suficiente para dar o próximo passo. Numa manhã de domingo, com uma mochila nas costas e um nó na garganta, despedi-me da minha mãe. Vilma não chorou. Seus olhos, há muito tempo, pareciam ter secado todas as lágrimas. Apenas segurou minhas mãos entre as suas, calejadas de anos de trabalho doméstico e maus tratos. "Vá, filha, construa uma vida melhor do que a minha." E assim parti para São Paulo, com apenas 2.800 reais no bolso e uma determinação feroz de nunca mais olhar para trás. O que eu não sabia é que o passado tem formas cruéis de nos alcançar, mesmo quando acreditamos tê-lo deixado para trás. Na capital paulista, a realidade me golpeou com a mesma força dos punhos do meu pai. A cidade era uma selva de concreto, indiferente aos sonhos de uma garota do interior. Dormi em albergues por semanas, procurando emprego durante o dia e chorando silenciosamente à noite, quando o medo ameaçava me consumir.
Foi num desses momentos de desespero, sentada num banco da Praça da República com o último pedaço de pão no estômago e os últimos reais no bolso, que encontrei a primeira luz no fim do túnel. Um anúncio no jornal que alguém havia deixado no banco. Procura-se atendente para a cafeteria na Vila Madalena. Experiência em padaria. O destino, que até então parecia conspirar contra mim, finalmente me estendia a mão. E eu a agarrei com todas as forças. O que eu não imaginava é que aquele pequeno anúncio não seria apenas o início da minha reconstrução, mas também o primeiro passo para um caminho que me levaria a conhecer o homem que quase destruiria tudo o que eu conquistei. Maurício Almeida. A cafeteria Aroma em Grão na Vila Madalena tornou-se meu refúgio naquela São Paulo intimidadora. O cheiro de café fresco e pão recém-saído do forno lembrava-me da padaria de Dona Conceição, criando um elo confortável com o passado que eu tentava deixar para trás. Ricardo, o dono, era um homem exigente, mas justo. Reconheceu minha experiência e, principalmente, minha sede de aprender. Eduarda, você tem algo diferente nos olhos. Uma determinação que não vejo em muitos jovens hoje em dia, comentou ele após me observar reorganizar o estoque usando um sistema que criei para otimizar o espaço e o controle de validade dos produtos. O salário era modesto, mas suficiente para alugar um quarto numa república estudantil em Pinheiros. Dividi espaço com 3 outras mulheres, todas universitárias, todas com histórias de luta diferentes da minha, mas igualmente intensas. Ali, entre conversas noturnas e sonhos compartilhados, comecei a cicatrizar feridas que nem sabia que ainda sangravam. O trabalho na cafeteria era apenas o começo. Nas horas vagas, matriculei-me num curso técnico de administração. Dormia apenas 5 horas por noite, mas cada minuto de sono perdido era um investimento no meu futuro. Ricardo notou meu empenho e, após 1 ano, ofereceu-me o cargo de gerente assistente. Você entende do negócio, Eduarda. Tem visão estratégica. Não posso pagar muito, mas posso lhe dar experiência que dinheiro nenhum compra. Aceitei imediatamente. O novo cargo me permitiu aplicar na prática o que aprendia nos livros e no curso. Implementei mudanças no atendimento, criei um sistema de fidelidade para clientes frequentes e reorganizei a logística de compras. Em 6 meses, o lucro da cafeteria aumentou em 30%. Foi nessa época que conheci Sheila, uma cliente habitual que sempre pedia um cappuccino duplo e passava horas trabalhando em seu notebook. Descobri que ela era analista de investimentos em um banco de médio porte. Após semanas de conversas casuais sobre economia e mercado financeiro, ela me fez uma proposta que mudaria minha vida. Estamos precisando de uma assistente administrativa no departamento. Não paga uma fortuna, mas é porta de entrada para o mercado financeiro. Você tem potencial, Eduarda. Muito potencial. O salário era o dobro do que eu ganhava na cafeteria. Mais importante, era a oportunidade de entrar num mundo que sempre me fascinou. Com o coração apertado, despedi-me de Ricardo, que me abraçou com força. Vai brilhar, menina. Mas não esquece de onde veio. Nos 3 anos seguintes, escalei degraus dentro do banco com a mesma determinação que me tirou de Petrópolis. De assistente administrativa, passei a analista júnior, depois a analista pleno. Trabalhava mais que todos, chegava mais cedo, saía mais tarde. Economizava como se cada real pudesse me proteger das tempestades que eu sabia existirem lá fora. Aos 24 anos, já tinha meu próprio apartamento. Pequeno, mas meu. Mobiliado peça por peça, cada uma representando uma vitória pessoal. A estante de livros que comprei com meu primeiro bônus. O sofá que parcelei em 12 vezes quando fui promovida. A mesa de jantar onde, pela primeira vez na vida, pude sentar e comer sem medo. Foi nesse período que retomei o contato com minha mãe. Vilma havia finalmente se separado de Rodrigo e morava agora com minha tia em Juiz de Fora. A voz dela ao telefone ainda carregava o peso dos anos de abuso, mas havia ali uma centelha de vida que eu não ouvia desde minha infância. Filha, tô orgulhosa de você. Sempre soube que você ia longe. Enviei dinheiro regularmente.
Insisti para que ela fizesse terapia. Tentei reconstruir nosso relacionamento através da distância física e emocional que nos separava. Era minha forma de não esquecer de onde vim, como Ricardo havia me aconselhado. Enquanto minha carreira decolava, minha vida pessoal permanecia em segundo plano. Relacionamentos? Não havia tempo nem espaço emocional para isso. O fantasma do meu pai ainda assombrava minhas noites, fazendo-me desconfiar de qualquer homem que se aproximasse. Até que conheci Maurício Almeida. O encontro aconteceu durante um evento de networking promovido pelo banco. Maurício era um consultor financeiro independente, especializado em startups e empresas de tecnologia. Alto, com olhos verdes penetrantes e um sorriso que parecia reservado apenas para mim, ele destacava-se na multidão. Mais que sua aparência, foi sua inteligência que me cativou. A forma como falava sobre investimentos de impacto social, sobre como o dinheiro poderia transformar realidades quando direcionado com propósito. Ganhar dinheiro é fácil, Eduarda. Difícil é fazer algo significativo com ele. A frase dele reverberou dentro de mim como um sino. Era exatamente o que eu buscava: dar significado a tudo que havia conquistado. Trocamos contatos naquela noite e, pela primeira vez em anos, permiti-me sonhar com possibilidades além da minha carreira. Nossa aproximação foi gradual e respeitosa. Maurício parecia entender minhas barreiras sem que eu precisasse explicá-las. Nossos encontros eram repletos de conversas sobre economia, literatura, filosofia. Ele me levou a exposições de arte que ampliaram minha visão de mundo. Apresentou-me a músicas que nunca havia ouvido. Mostrou-me uma São Paulo que eu, tão focada em sobreviver, jamais tinha visto. 6 meses depois de nos conhecermos, ele me convidou para jantar em seu apartamento na Bela Vista. O lugar respirava sofisticação discreta, exatamente como ele. Enquanto eu admirava a vista da varanda, Maurício se aproximou por trás, envolvendo minha cintura com seus braços fortes. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci, Eduarda. Sua força, sua determinação. Você me inspira todos os dias. Naquela noite, pela primeira vez, deixei minhas defesas caírem completamente. Entre lençóis de algodão egípcio e o aroma suave de sândalo que emanava dele, permitiu-me acreditar que talvez, apenas talvez, eu pudesse ter mais que apenas sucesso profissional. Talvez pudesse ter amor. Os meses seguintes foram de descobertas e planejamentos. Maurício apresentou-me a ideia de montarmos juntos uma consultoria financeira voltada para pequenas empresas com potencial de crescimento. A proposta era unir meu conhecimento do mercado tradicional com a expertise dele em startups. Imagine quantas pessoas como você, Eduarda, com garra e ideias, precisam apenas de orientação financeira para crescer? Podemos fazer a diferença. A ideia me seduziu completamente. Aos 27 anos, pedi demissão do banco e investi todas as minhas economias, 180 mil suados, na Almeida em Santos Consultoria Financeira. Maurício entrou com conhecimento e contatos. Eu entrei com meu dinheiro e meus sonhos. 2 meses depois de abrirmos a empresa, em uma cerimônia íntima no Parque do Ibirapuera, tornei-me oficialmente Eduarda Almeida. O anel de ouro branco em meu dedo simbolizava não apenas meu compromisso com Maurício, mas com a vida que estávamos construindo juntos, uma vida livre dos fantasmas do meu passado. O que eu não sabia é que enquanto lutava para esquecer velhos fantasmas, um novo e muito mais devastador já projetava sua sombra sobre tudo que eu havia construído. Os primeiros 2 anos de casamento foram quase perfeitos. A Almeida em Santos cresceu rapidamente, conquistando uma carteira de clientes fiéis. Nosso pequeno escritório na Avenida Paulista já não comportava a equipe de 8 pessoas que havíamos contratado. Maurício cuidava da parte comercial e do relacionamento com os clientes, enquanto eu me encarregava das finanças e operações internas. Somos a combinação perfeita, meu amor. Você com sua prudência e eu com minha audácia, dizia ele, brindando ao nosso sucesso em jantares românticos que se tornaram cada vez mais raros com o passar do tempo. Foi gradual, quase imperceptível. Primeiro foram as reuniões que se estendiam pela noite.
Depois, as viagens a negócios que aumentaram em frequência e duração. Quando questionado, Maurício sempre tinha explicações perfeitamente plausíveis. Precisamos expandir, Duda. Imagine só. Consultoria em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Isso exige sacrifícios agora para colhermos os frutos depois. Duda. O apelido carinhoso que somente ele usava tinha o poder de desarmar qualquer insegurança minha. Quando ele me chamava assim, com aquele olhar que parecia enxergar até minha alma, eu esquecia todas as dúvidas. Esquecia as lições que a vida duramente me ensinara sobre confiar demais. A primeira red flag real surgiu durante uma reunião com a equipe. Apresentei um relatório financeiro que mostrava inconsistências em algumas transações. Nada alarmante, mas estranho o suficiente para merecer atenção. Maurício, precisamos falar sobre estas transferências para a Horizon Investments. Não me lembro de termos esse cliente. A mudança em seu semblante foi sutil, mas inegável. Por um instante fugaz, vi algo em seus olhos que nunca havia notado antes. Pânico. É um cliente novo, querida. Fechei contrato na semana passada, durante minha viagem a Brasília. Ainda não tive tempo de atualizar você. Aceitei a explicação, ignorando a sensação incômoda que se instalou em meu estômago. Afinal, confiança era a base do nosso casamento e da nossa sociedade, não era? E Maurício nunca havia me dado motivos para duvidar. Naquela mesma semana, contratamos Carolina Mendes, uma economista recém-formada pela USP. Jovem, inteligente e absurdamente bonita. Maurício insistiu em ser o responsável por seu treinamento, alegando que seu perfil seria perfeito para alguns projetos especiais que estava desenvolvendo. Ela tem um potencial incrível, Duda. Lembra muito você quando nos conhecemos. Aquela fome de aprender, aquela ambição saudável. Eu sorri e concordei, ignorando o desconforto que sentia ao vê-los conversando animadamente nos corredores, nas pausas para café, nas confraternizações da empresa. São apenas colegas de trabalho, repetia para mim mesma, envergonhada da minha própria insegurança. As mensagens começaram a chegar em horários cada vez mais inapropriados. Notificações que Maurício rapidamente escondia quando eu me aproximava. Chamadas que ele atendia no banheiro, com a porta fechada. E-mails que ele apagava assim que eu entrava em sua sala. Em uma noite particularmente tensa, confrontei-o após vê-lo sorrir para o celular às 3 da manhã. Quem te manda mensagens a esta hora, Maurício? É o pessoal da filial do Rio. Estamos com problemas no sistema e eles estão tentando resolver. Às 3 da manhã? E isso te faz sorrir desse jeito? Ele colocou o celular virado para baixo no criado mudo e me puxou para perto, beijando minha testa. Você anda muito estressada, amor. Precisamos tirar férias. Que tal Trancoso no próximo mês? Só nós dois, como na lua de mel. A promessa de férias que nunca se concretizaram. A intimidade que se esvaía como água entre os dedos. As explicações cada vez menos convincentes. Todos sinais que uma parte de mim registrava, enquanto outra desesperadamente tentava ignorar. Foi Helena, minha assistente, quem finalmente trouxe a questão à tona. Sempre discreta e eficiente, ela pediu uma conversa privada em uma sexta-feira, após todos já terem ido embora. Dona Eduarda, me desculpe a intromissão, mas como funcionária mais antiga e alguém que realmente admira a senhora, preciso compartilhar algo que está me incomodando. Meu coração acelerou instantaneamente. De alguma forma, eu já sabia o que viria a seguir. Carolina e o Sr. Maurício? Eles não estão sendo discretos. O escritório inteiro comenta. Eu não conseguiria me olhar no espelho se não alertasse a senhora. Agradeci a Helena com uma calma que não sentia e passei o final de semana inteiro em um estado de torpor emocional. Maurício havia viajado novamente. Outra reunião importante em Curitiba. Ou seria esse também mais um de seus elaborados disfarces? A segunda-feira chegou, e com ela, minha decisão. Se havia algo acontecendo, eu precisava ver com meus próprios olhos. Não confrontaria Maurício com base em rumores.
Não acusaria meu marido, meu sócio, meu companheiro de vida, sem provas concretas. Anunciei a todos que precisaria viajar a Porto Alegre para visitar um cliente importante. Na verdade, instalei-me em um hotel próximo ao escritório e esperei. 2 dias se passaram sem nada de incomum. No terceiro dia, porém, o destino decidiu acabar com qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter. Era quase meia-noite quando recebi uma notificação do sistema de segurança do escritório. Alguém havia desbloqueado a porta usando o código de Maurício. Intrigada, acessei as câmeras de segurança pelo meu celular. A imagem era cristalina, impiedosa em sua clareza. Maurício e Carolina entrando juntos, rindo, as mãos entrelaçadas. O beijo que compartilharam no elevador. A familiaridade com que ela se movia pela sala dele. Nossa sala. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não era apenas a traição amorosa que me dilacerava. Era a traição à minha confiança, aos nossos sonhos compartilhados, a tudo que construímos juntos. Com as mãos trêmulas, liguei o carro e dirigi até o escritório. O trajeto de 10 minutos pareceu eterno. Cada semáforo, cada esquina, uma chance para voltar atrás, para fingir que não sabia, para preservar a vida que havia construído com tanto esforço. Mas eu não havia fugido de um lar abusivo, não havia encarado São Paulo sozinha, não havia lutado contra cada obstáculo em meu caminho para agora me acovardar diante da verdade, por mais dolorosa que fosse. No silêncio do estacionamento vazio, respirei fundo e entrei no prédio. O segurança da noite, surpreso ao me ver, apenas assentiu respeitosamente. O elevador subiu lentamente até o 8º andar, cada segundo uma tortura. A porta da sala de Maurício estava entreaberta. Música suave escapava pela fresta, junto com o som de risadas e sussurros. Empurrei a porta com uma calma que não sentia. Ali, sobre a mesa onde tantas vezes discutimos projetos e sonhos para o futuro, Maurício e Carolina estavam envolvidos em um abraço íntimo que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. Tão absortos estavam um no outro, que não perceberam minha presença até que eu falei, com uma voz que não parecia minha. Então é assim que você expande os negócios, Maurício? Os dois se separaram como se tivessem levado um choque. O rosto dele, sempre tão confiante, desfigurou-se em uma expressão de pânico e culpa. Carolina, cobrindo-se apressadamente, parecia mais irritada por ter sido interrompida do que propriamente envergonhada. Duda, eu posso explicar? Não é o que parece. As palavras dele soavam ocas, patéticas em sua previsibilidade. Como se seguisse um manual de traição. Capítulo 1. Negue o óbvio. Poupe-me, Maurício. Pelo menos tenha a dignidade de não me tratar como idiota agora. Virei-me para sair, incapaz de permanecer mais um segundo naquele ambiente que agora parecia contaminado por mentiras. Maurício correu atrás de mim, segurando meu braço com força. Por favor, Eduarda, vamos conversar. Isso foi um erro. Ela não significa nada para mim. Carolina, ainda na sala, soltou uma risada amarga. Engraçado. Não foi isso que você disse quando prometeu que nos mudaríamos para Nova York, assim que conseguisse liquidar a empresa. As palavras dela atingiram-me como um tapa. Liquidar a empresa? Nossa empresa? O fruto de tanto trabalho, construído com minhas economias de anos? Desvencilhei-me da mão de Maurício e caminhei até o elevador, as lágrimas finalmente rompendo a represa de choque que as continha. Enquanto as portas se fechavam, ouvi a voz dele, desesperada. Duda, por favor, vamos resolver isso. Não faça nada impulsivo. Dirigi até nossa casa. Não, minha casa. Em piloto automático. A mente entorpecida, o coração em pedaços. Passei a noite em claro, revirando cada momento dos últimos meses, identificando mentiras onde antes via apenas coincidências. Como pude ser tão cega? Amanhã trouxe uma nova onda de dor. Ao verificar nossas contas bancárias conjuntas, descobri que estavam praticamente vazias. As economias que mantínhamos para a expansão da empresa, quase R$ 1 milhão,
haviam sido transferidas para uma conta desconhecida 2 dias antes. Ele não apenas destruiu meu coração, ele roubou tudo o que eu levei uma vida para construir. A frase ecoava em minha mente enquanto eu desabava no chão frio da cozinha, abraçando os joelhos como fazia quando criança, ouvindo meus pais brigarem do outro lado da parede. O ciclo que tanto lutei para quebrar parecia me envolver novamente em seus tentáculos cruéis. Mas algo havia mudado em mim. A menina assustada de Petrópolis havia se transformado em uma mulher que conhecia sua própria força. Uma mulher que já havia reconstruído sua vida uma vez e poderia... não, iria reconstruí-la novamente. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão e levantei-me. O primeiro passo seria entender exatamente o que Maurício havia feito e quanto havia sido roubado. Depois contatar um advogado. Se ele pensava que eu desabaria como um castelo de cartas, estava prestes a descobrir o quanto se enganava. Uma voz dentro de mim, uma voz que soava estranhamente como a de Dona Conceição, sussurrou: Eduarda, dinheiro é como água. Quando uma fonte seca, você não morre de sede. Você cava outro poço. E era exatamente isso que eu faria. Cavaria outro poço, mais profundo, mais forte. E desta vez, apenas eu teria acesso a ele. Os dias que se seguiram à descoberta da traição de Maurício foram um borrão de dor, raiva e incredulidade. Enquanto eu tentava entender a extensão dos danos, ele desapareceu completamente. Seu celular estava desligado, seus pertences pessoais haviam sumido do apartamento, e Carolina também não apareceu mais no escritório. O golpe financeiro foi devastador. Uma auditoria rápida revelou que Maurício havia criado empresas fantasmas, entre elas a tal Horizon Investments, para desviar dinheiro da consultoria durante meses. As transferências pequenas e constantes haviam passado despercebidas em meio ao fluxo normal de operações. Juntas, totalizavam quase 2 milhões de reais. Senhora Almeida, sinto muito, mas a situação é grave, explicou Marco Antônio, o contador que contratei para avaliar os danos. Seu marido não apenas esvaziou as contas da empresa, mas também usou o nome dela para contrair empréstimos significativos. Sentada em meu escritório, agora praticamente vazio após a maioria dos funcionários ter pedido demissão ao saber do escândalo, encarei o relatório com números que dançavam diante de meus olhos cansados. A dívida total ultrapassava 5 milhões de reais. Como isso é possível? Eu assinava todos os documentos importantes. Marco Antônio ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Senhora, encontramos diversas procurações que lhe davam poderes para assinar em seu nome. As assinaturas parecem autênticas. Falsificação de assinaturas. O homem que jurou amor eterno não apenas me traiu com uma funcionária, mas meticulosamente planejou minha ruína financeira. A realização era tão absurda que quase ri. Quase. Dr. Paulo Mendes, o advogado que contratei, não trouxe notícias melhores quando nos reunimos no dia seguinte. Eduarda, registramos o boletim de ocorrência e estamos entrando com os processos cabíveis, mas precisamos ser realistas. Maurício e Carolina provavelmente já deixaram o país. As transferências bancárias que conseguimos rastrear indicam movimentações para contas nas Ilhas Cayman. E quanto aos bens dele? O carro, as propriedades que compramos juntos? Tudo foi vendido ou está em nome de terceiros? Ele planejou isso com muita antecedência. O escritório, que um dia foi símbolo do meu sucesso, tornou-se rapidamente insustentável. Os clientes, assustados com os rumores de fraude, cancelaram contratos. Os credores começaram a ligar incessantemente. Em questão de semanas, precisei declarar falência. O apartamento na Vila Nova Conceição, pelo qual pagamos, ou melhor, pelo qual eu paguei, mais de R$1 milhão de entrada, foi tomado pelo banco devido às hipotecas que Maurício havia feito usando o imóvel como garantia. Tudo isso sem meu conhecimento ou consentimento. Como ele conseguiu fazer isso? Como ninguém me alertou? Perguntei ao gerente do banco, um homem que frequentava jantares em nossa casa, que brindava ao nosso sucesso com champanhe caro. Senhora Almeida,
Seu marido era muito persuasivo, e as procurações pareciam perfeitamente legais. Persuasivo. A palavra ecoou em minha mente como uma sentença. Maurício havia me persuadido a confiar nele, a amá-lo, a construir uma vida com ele. E eu, que me orgulhava da minha independência e força, havia caído como uma adolescente apaixonada. Com o apartamento perdido e sem recursos para manter qualquer padrão de vida minimamente similar ao que tinha antes, mudei-me para um pequeno conjugado em Santana, zona norte de São Paulo. Vendi o que restou dos meus pertences: joias, roupas de marca, o relógio Cartier que Maurício me dera em nosso primeiro aniversário de casamento. Cada item vendido era como cortar um pedaço do passado, doloroso, mas necessário. As noites eram o pior. Deitada em um colchão no chão daquele apartamento minúsculo, eu me perguntava como havia chegado ali. Em apenas um mês, passei de empresária bem-sucedida a uma mulher falida e sozinha. Os credores me perseguiam, ex-clientes me olhavam com pena ou desconfiança, e meu nome, antes sinônimo de competência, agora estava manchado pela fraude de Maurício. A queda foi tão rápida e violenta que não tive tempo de processar cada golpe. Foi num desses momentos de desespero total que liguei para a única pessoa que poderia entender completamente minha dor. Minha mãe. Mãe, eu perdi tudo. Solucei ao telefone, finalmente permitindo que a barragem de emoções contidas se rompesse. Vilma, que raramente demonstrava emoções após anos de sofrimento, surpreendeu-me com a firmeza de sua resposta. Você perdeu coisas, Eduarda. Não tudo. Ainda tem o que mais importa. Você mesma. As palavras simples de minha mãe, carregadas de uma sabedoria adquirida através de sua própria dor, acenderam uma pequena chama em meio à escuridão que me consumia. Venha para Juiz de Fora. Fique com a gente até você se reerguer, ofereceu ela. Por um momento considerei aceitar. Seria mais fácil fugir de São Paulo, das memórias, das dívidas, da humilhação. Mas algo dentro de mim se rebelou contra essa ideia. Fugir seria admitir derrota. Seria dar a Maurício a satisfação final de ter me quebrado completamente. Obrigada, mãe. Mas preciso resolver isso aqui. Naquela mesma noite, sentada no chão de meu apartamento vazio, com apenas um abajur iluminando um caderno surrado, comecei a planejar minha reconstrução. Era como voltar à estaca zero, mas desta vez com um fardo adicional. Dívidas gigantescas e um nome manchado no mercado. O fundo do poço tem uma vantagem. Quando você está nele, só resta uma direção para seguir: para cima. A manhã de terça-feira chegou com uma chuva fina e persistente, típica do inverno paulistano. Envolvi-me no único casaco decente que me restava e caminhei até a estação de metrô. Meu destino? A zona leste da cidade, mais especificamente o bairro de Itaquera. O contraste entre minha vida anterior e a atual não poderia ser mais gritante. Troquei saltos altos por tênis gastos, táxis por metrô lotado, reuniões em salas climatizadas por encontros em lanchonetes simples. Cada adaptação doía, mas também me fortalecia de alguma forma estranha. Desci na estação Corinthians Itaquera e caminhei por 10 minutos até chegar a um pequeno prédio comercial, onde funcionava a Associação de Microempreendedores da Zona Leste. Tinha lido sobre o lugar num jornal local enquanto procurava emprego. Aparentemente, ofereciam consultoria gratuita para pequenos negócios. Bom dia, procuro pela dona Jurema, disse a recepcionista, uma senhora de meia idade com cabelos grisalhos presos em um coque. É sobre consultoria? Preencha esta ficha e aguarde, por favor. E sentei-me numa cadeira de plástico ao lado de outras pessoas. Um homem de mãos calejadas que parecia ser um marceneiro, uma jovem com o uniforme de uma padaria, um senhor de idade com pastas cheias de papéis. Ali, entre aqueles rostos anônimos mas determinados, não era Eduarda Almeida, a empresária falida. Era apenas mais uma pessoa lutando para sobreviver. Após quase uma hora de espera, fui chamada para uma sala simples, onde uma mulher negra de aproximadamente 60 anos me recebeu com um aperto de mão firme. Jurema Oliveira, em que posso ajudar?
Hesitei por um momento. Como explicar tudo o que havia acontecido? Como admitir que um dia dei consultoria para empresas milionárias, agora precisava de ajuda básica para recomeçar? Sou Eduarda Santos, disse, optando por usar meu nome de solteira. Preciso de um emprego ou alguma forma de renda. E pensei que talvez pudesse oferecer serviços de consultoria financeira para pequenos empreendedores. Jurema me observou com olhos perspicazes que pareciam enxergar muito além das minhas palavras cuidadosamente escolhidas. Sua ficha diz que você tem experiência como analista financeira e foi empresária. Por que está aqui e não em algum banco da Avenida Paulista? A pergunta direta me pegou desprevenida. Considerei mentir, inventar alguma história sobre mudança de carreira ou busca por propósito. Mas algo nos olhos de Jurema, uma mistura de desconfiança e compreensão, me fez optar pela verdade. Fui traída por meu sócio, que era também meu marido. Ele desviou dinheiro da empresa, contraiu empréstimos em meu nome e fugiu do país com outra mulher. Estou falida, com um nome sujo e sem referências que não estejam manchadas pelo escândalo. Esperei ver julgamento ou pena no rosto de Jurema. Em vez disso, vi algo inesperado. Reconhecimento. Conheço essa história, disse ela, recostando-se na cadeira. Não a sua especificamente, mas já vi esse filme muitas vezes. Homens que usam mulheres como escada e depois as chutam quando não precisam mais delas. Ela abriu uma gaveta e retirou um maço de folhetos. Temos um programa aqui que oferece microcrédito para mulheres recomeçarem após situações de abuso. Financeiro, emocional, físico. Chama-se Sementes. Não é muito dinheiro, mas pode ser um começo. Folheei o material com mãos trêmulas. Um empréstimo de R$ 5.000, a ser pago em 36 meses, com carência de 6 meses e juros bem abaixo do mercado. E o que eu poderia fazer com isso? O que você sabe fazer, Eduarda? De verdade, sem títulos impressionantes ou cargos bonitos. Qual é sua habilidade mais básica? A pergunta me fez refletir profundamente. Despida das conquistas externas, o que restava? O que eu realmente sabia fazer? Entendo de dinheiro. Respondi finalmente. Sei como ele funciona, como fazê-lo crescer, como evitar armadilhas financeiras. Jurema sorriu pela primeira vez desde que entrei em sua sala. Então comece por aí. Neste bairro, temos centenas de microempreendedores que não sabem diferenciar o lucro do faturamento, que fazem empréstimos predatórios porque não entendem de juros compostos, que misturam as finanças do negócio com as pessoais. Eles precisam de alguém que fale a língua deles, não de um consultor de terno que usa palavras em inglês. Saí daquela reunião com mais do que um folheto de microcrédito. Saí com uma semente de ideia. Talvez eu pudesse usar meu conhecimento financeiro não para grandes empresas, mas para pessoas comuns, trabalhadores que lutavam para manter pequenos negócios e sustentar suas famílias. Nas semanas seguintes, mergulhei nesse novo mundo. Frequentei as reuniões da associação, conheci dezenas de microempreendedores e escutei suas histórias. Marmiteiras que alimentavam operários em canteiros de obras. Costureiras que produziam uniformes escolares. Mecânicos que consertavam motos em oficinas improvisadas nas garagens de suas casas. Em cada conversa, em cada história de luta, eu me reconhecia. Não era mais a executiva de salto alto da Avenida Paulista. Era novamente a menina de Petrópolis que lutava para sobreviver, mas agora com um conhecimento valioso para compartilhar. Minha primeira cliente foi Dona Zefa, uma senhora de 68 anos que vendia bolos caseiros no trem metropolitano. Seu sonho era abrir uma pequena loja no bairro, mas não conseguia economizar o suficiente. Não entendo, minha filha. Vendo tudo o que faço, mas no fim do mês, mal sobra para o aluguel. Sentada à mesa simples da cozinha dela, com um caderno quadriculado e calculadora à mão, fiz algo que nunca havia feito nos tempos de consultoria de luxo. Anotei cada centavo de despesa, desde o custo dos ovos até o gás utilizado para assar os bolos. Dona Zefa, a senhora está vendendo abaixo do custo. Cada fatia de bolo custa R$ 3,80 para fazer, incluindo seu tempo e transporte.
mas a senhora vende por 3,50. Os olhos dela se arregalaram em choque. Mas se eu aumentar o preço, ninguém vai comprar. Vamos descobrir juntas. Reformulamos sua estratégia. Em vez de vender fatias avulsas por um preço que não cobria os custos, criamos combos. 3 fatias por R$ 12, com uma embalagem mais bonita improvisada a partir de caixas de papelão reaproveitadas e decoradas por crianças da vizinhança. O resultado surpreendeu até a mim. As vendas aumentaram, pois os clientes viam mais valor no pacote. Em 2 meses, Dona Zefa já estava guardando $200 por semana. Em 6 meses, conseguiu alugar um pequeno espaço comercial próximo à estação de trem, transformando seu negócio informal em uma microempresa regularizada. O sucesso dela espalhou-se como fogo no pó. Logo, outros microempreendedores do bairro procuravam meus serviços. Comecei a dar pequenas aulas de educação financeira na associação. Criei planilhas simplificadas para controle de fluxo de caixa, que podiam ser usadas até por quem tinha pouca escolaridade. Com os R$ 5.000 do microcrédito, comprei um computador usado, impressora e criei material educativo básico. Trabalhava 16 horas por dia, dividindo meu tempo entre consultorias individuais e aulas em grupo. O dinheiro que ganhava era pouco. Às vezes recebia em produtos como quentinhas, cortes de cabelo ou concertos no apartamento. Mas era honesto e, mais importante, me dava um propósito. O verdadeiro ponto de virada veio quando Jurema me convidou para um café, 6 meses após nosso primeiro encontro. Eduarda, temos um problema interessante. Recebemos um financiamento de uma ONG internacional para expandir nosso programa de microcrédito, mas precisamos de alguém que entenda profundamente de finanças para estruturar tudo. Alguém como você. A proposta era clara. Um contrato de consultoria para desenvolver um sistema de microcrédito rotativo que beneficiaria centenas de pequenos empreendedores da região. O pagamento era modesto comparado ao que eu ganhava antes, mas suficiente para me permitir sair do conjugado em Santana e alugar um apartamento pequeno, porém decente, mais próximo de Itaquera. Por que eu, Jurema? Deve haver pessoas mais qualificadas, sem o histórico de falência. Ela sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seu rosto severo. Porque você entende os 2 mundos, Eduarda. O das finanças sofisticadas e o da luta diária pela sobrevivência. E porque você tem algo que nenhum diploma pode dar, a experiência de cair e levantar. Aceitei a proposta imediatamente. Nos meses seguintes, trabalhei incansavelmente no desenvolvimento do programa. Adaptei modelos de microcrédito que haviam funcionado em outros países às realidades específicas da periferia paulistana. Criei mecanismos de garantia solidária que não exigiam bens como colateral. Desenvolvi material educativo que era parte obrigatória do pacote de crédito. O programa Sementes Financeiras foi lançado exatamente 1 ano após minha primeira visita à associação. No evento de inauguração, observei com um misto de orgulho e humildade os rostos esperançosos dos primeiros 50 beneficiários, todos microempreendedores que eu havia conhecido e ajudado ao longo daquele ano. Quando Jurema me chamou ao palco improvisado para falar sobre o programa, hesitei. Ainda não me sentia confortável em espaços públicos, sempre temendo que alguém me reconhecesse como a empresária que foi enganada pelo marido. Vá lá, insistiu ela, empurrando-me levemente para a frente. Eles precisam ouvir sua história. De pé diante daquelas pessoas, muitas das quais haviam aberto suas casas e compartilhado suas mesas comigo nos momentos mais difíceis, senti uma emoção que não experimentava há muito tempo. Pertencimento. Meu nome é Eduarda Santos. Comecei, a voz trêmula a princípio, mas ganhando firmeza a cada palavra. Há 1 ano, perdi tudo o que tinha construído. Ou, pelo menos, achei que tinha perdido. Contei minha história sem glamourização ou vitimismo. Falei sobre a queda, sobre os dias em que mal conseguia levantar da cama, sobre a vergonha de pedir ajuda. Mas descobri que recomeçar não significa voltar ao ponto de partida.
Significa construir algo novo, muitas vezes melhor, a partir das lições que só a dor pode ensinar. Enquanto falava, percebi olhares de reconhecimento no público. Não era apenas minha história, era a história de muitos ali. Pessoas que haviam enfrentado perdas, traições, dificuldades que pareciam intransponíveis, e mesmo assim, encontraram forças para seguir em frente. O programa Sementes Financeiras não é apenas sobre dinheiro. É sobre recuperar a dignidade, a autonomia, o controle sobre o próprio destino. É sobre transformar cicatrizes em marcas de resistência. Ao final do discurso, fui surpreendida por um abraço coletivo iniciado por Dona Zefa, e que logo envolveu dezenas de pessoas. Naquele momento, cercada por aqueles que me acolheram quando eu nada tinha a oferecer além de conhecimento, entendi que havia encontrado muito mais que um meio de sobrevivência. Havia encontrado um novo propósito. A semente do recomeço havia não apenas brotado, mas começava a florescer. E pela primeira vez desde a traição de Maurício, permiti-me vislumbrar um futuro não apenas de reconstrução, mas de verdadeira transformação. O que eu não sabia é que, do outro lado da cidade, eventos se desenrolavam e levariam meu caminho de volta a cruzar com o passado que tanto me esforcei para deixar para trás. 3 anos se passaram desde o lançamento do programa Sementes Financeiras. O que começou como uma iniciativa modesta na zona leste de São Paulo, transformou-se em um modelo de sucesso replicado em diversas periferias do Brasil. O programa já havia beneficiado mais de 3.000 microempreendedores, com uma taxa de inadimplência surpreendentemente baixa, menos de 2%, muito inferior à média do mercado de crédito tradicional. O segredo? A abordagem holística que desenvolvemos. Não oferecíamos apenas dinheiro, mas um ecossistema completo de suporte. Educação financeira obrigatória, mentorias personalizadas, rede de apoio entre os próprios empreendedores e o que chamávamos de banco de oportunidades, um sistema de conexão entre os negócios apoiados pelo programa. A Veja São Paulo publicou uma matéria de capa sobre nossa iniciativa, com o título provocativo: Da Avenida Paulista para a Periferia. Como a crise transformou uma executiva em agente de impacto social. A reportagem contava minha história sem sensacionalismo, focando mais no trabalho atual que no escândalo passado. Ainda assim, ver meu nome e minha foto impressos numa revista de grande circulação despertou um misto de orgulho e apreensão. Por anos mantive um perfil baixo, concentrando-me apenas no trabalho comunitário. Agora, de repente, estava novamente exposta. "Está preocupada com a exposição?" perguntou Jurema, que ao longo dos anos havia se tornado não apenas uma parceira de trabalho, mas uma amiga e mentora. Estávamos sentadas em seu escritório, agora mais amplo e confortável graças aos novos investimentos que o sucesso do programa havia atraído. "Um pouco", admiti. "Parte de mim ainda tem medo de que o passado volte para me assombrar." Jurema me observou com aquele olhar perspicaz que parecia sempre enxergar além das minhas palavras. "O passado sempre retorna, Eduarda. A questão é, quando ele vier, você será a mesma pessoa que era antes?" A pergunta ficou ecoando em minha mente enquanto dirigia de volta para casa. Um apartamento modesto, mas aconchegante, em Vila Matilde. Muito diferente da cobertura luxuosa que dividi com Maurício, mas infinitamente mais meu. Nas paredes, fotos que contavam minha nova história. Eu entre os primeiros beneficiários do programa, o dia em que inauguramos o segundo núcleo em Heliópolis, o prêmio de inovação social que recebemos da Fundação Getúlio Vargas. Entre as imagens, um pequeno quadro bordado à mão por Dona Zefa com os dizeres: "Cair faz parte. Levantar é escolha." Minha vida pessoal também havia encontrado um novo equilíbrio. Mesmo focada no trabalho, permiti-me novos laços. Não românticos. Essa porta ainda permanecia fechada, mas amizades profundas que preenchiam meus dias com significado. Aos domingos, frequentemente almoçava na casa de Dona Zefa, onde sua família extensa me acolhia como uma das suas.
Mensalmente, visitava minha mãe em Juiz de Fora, nossa relação mais forte que nunca. A notoriedade trazida pela reportagem da Veja, entretanto, mudou sutilmente minha rotina. Recebi convites para dar palestras em universidades, participar de painéis sobre empreendedorismo e até mesmo para escrever um livro sobre minhas experiências. Após alguma hesitação, aceitei alguns desses convites, vendo neles uma oportunidade de ampliar o impacto do trabalho que desenvolvíamos. Foi durante uma palestra na Fundação Dom Cabral que o passado finalmente me encontrou. Estava no palco, compartilhando os princípios do programa Sementes, quando notei um burburinho no fundo do auditório. Uma mulher havia entrado atrasada e parecia procurar um lugar para sentar. Por um instante, nossos olhares se cruzaram, e o reconhecimento foi imediato e mútuo. Carolina Mendes. A mulher com quem Maurício fugiu. A cúmplice no roubo que destruiu minha vida anterior. Por um segundo, perdi completamente o fio da apresentação. Minha mente foi inundada por memórias que achei ter superado. A cena no escritório, as contas bancárias vazias, os dias de desespero absoluto. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em vez da raiva paralisante que esperava sentir, experimentei uma calma surpreendente. Uma clareza que me permitiu retomar a palestra como se nada tivesse acontecido. Concluí minha apresentação com uma mensagem sobre resiliência, a capacidade não apenas de sobreviver às adversidades, mas de usar a dor como combustível para a transformação pessoal e coletiva. Enquanto o público aplaudia, meus olhos procuraram Carolina novamente, mas ela havia desaparecido. Após responder algumas perguntas da plateia, fui abordada por um dos organizadores do evento. Eduarda, há uma pessoa que insiste em falar com você. Normalmente não interrompemos o networking pós-palestra, mas ela parece bastante perturbada. Está na sala de espera do organizador. Meu coração acelerou. Sabia exatamente quem era. Tudo bem, vou falar com ela. Caminhei pelo corredor com passos firmes, minha mente um turbilhão de perguntas. O que Carolina queria? Por que procurar-me depois de tanto tempo? Estaria Maurício também em São Paulo? Ao entrar na pequena sala, encontrei-a sentada, os olhos fixos na porta. Não era mais a jovem deslumbrante que vi nos braços de meu marido naquela noite fatídica. Parecia mais velha do que os anos justificariam, com olheiras profundas e uma expressão de permanente apreensão. Eduarda, disse ela levantando-se. Obrigada por me receber. Mantive distância, avaliando-a com cautela. O que você quer, Carolina? Ela respirou fundo, as mãos trêmulas segurando uma pasta de documentos. Primeiro, quero dizer que sei que nenhum pedido de desculpas jamais será suficiente pelo que fizemos a você. Não espero perdão. Então o que espera? Justiça. E talvez uma chance de remediar parcialmente o mal que causamos. Carolina abriu a pasta e estendeu uma pilha de documentos para mim. Estes são registros de todas as contas offshore que Maurício abriu. Extratos bancários, senhas, documentos de incorporação de empresas fantasmas. Tudo o que você precisa para provar judicialmente a fraude e, potencialmente, recuperar parte do dinheiro. Olhei para os papéis sem tocá-los, desconfiada. Por que você faria isso? Por que agora? Ela afundou novamente na cadeira, subitamente parecendo muito pequena e vulnerável. Porque Maurício fez comigo exatamente o que fez com você. Usou-me e depois descartou-me quando encontrou alguém mais útil aos seus propósitos. A ironia da situação não me escapou. A mulher que ajudou a destruir minha vida agora estava diante de mim, também destruída pela mesma pessoa. Quanto tempo depois de fugirem ele te abandonou? 8 meses. Assim que conseguiu estabelecer contatos no mercado financeiro de Lisboa usando minhas conexões familiares. Saí de casa um dia e quando voltei, ele havia levado tudo. Dinheiro, documentos, até meu passaporte. Parte de mim queria sentir satisfação com seu sofrimento, justiça poética para quem participou da minha ruína. Mas outra parte, a parte que havia aprendido dolorosamente sobre empatia nos últimos anos, reconhecia a dor genuína em seus olhos. E você levou 3 anos para decidir fazer isso?
Carolina baixou o olhar, envergonhada. Levei 3 anos para juntar coragem e recursos para voltar ao Brasil. Maurício. Ele tem conexões perigosas agora. Pessoas que não hesitariam em me machucar se soubessem o que estou fazendo. Peguei finalmente os documentos, folheando-os rapidamente. Pareciam legítimos. Extratos bancários de Cayman, Luxemburgo e Suíça, contratos assinados por Maurício, registros de transferências milionárias. Por que não levou isso direto à polícia? Porque parte do dinheiro ainda está em contas que estão tecnicamente no meu nome, embora eu nunca tenha tido acesso a elas. Se eu aparecesse sozinha, provavelmente seria presa como cúmplice. E por que... Ela hesitou brevemente. Porque você merece ser a pessoa a fazer isso. É seu direito. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso das revelações pairando entre nós como uma nuvem densa. Onde ele está agora? Perguntei finalmente. Dubai. Casado com a filha de um oligarca russo. Construiu toda uma nova identidade como consultor de investimentos para ultra-ricos. Usa o nome de Miguel Santoro agora. A informação provocou menos reação em mim do que eu esperava. O homem que ela descrevia parecia um estranho. Alguém desconectado da minha realidade atual. Vou analisar estes documentos com meu advogado, disse, guardando a pasta em minha bolsa. Não prometo nada, nem posso garantir que você não enfrentará consequências legais por seu papel nisso tudo. Carolina assentiu, resignada. Eu entendo. Só peço que considere que eu também fui vítima, mesmo tendo sido primeiro uma vilã na sua história. Enquanto caminhava de volta ao saguão principal, onde os participantes do evento se reuniam para o coquetel, refleti sobre o estranho encontro. Há 3 anos, teria dado tudo para ter em mãos os documentos que agora carregava. Teria visto neles a chance de vingança, de recuperar o que me foi tirado. Agora, porém, meus sentimentos eram mais complexos. A possibilidade de finalmente provar a fraude e recuperar parte do dinheiro era bem-vinda, mas não parecia mais tão central quanto antes. O dinheiro não mudaria o que construí desde então. Não alteraria a pessoa que me tornei através da adversidade. Encontrei Jurema no coquetel, conversando animadamente com alguns investidores sociais interessados em replicar nosso modelo em outras regiões. Ao ver minha expressão, ela se desculpou com o grupo e me puxou para um canto mais reservado. O que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma. Mais ou menos isso, respondi, e contei-lhe brevemente sobre o encontro com Carolina e os documentos. Jurema ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ela perguntou simplesmente: E o que você vai fazer? A resposta veio com uma clareza surpreendente. Vou seguir os procedimentos legais. Se conseguir recuperar algum dinheiro, ele será investido integralmente no programa Sementes. Não quero um centavo para mim. Jurema sorriu, aquele sorriso raro que iluminava todo o seu rosto. Isso, minha filha, é o verdadeiro poder da resiliência. Não é apenas sobreviver à tempestade, mas usar a água da chuva para fazer crescer um jardim que alimentará a muitos. Naquele momento, entendi que a verdadeira vingança contra Maurício não seria fazê-lo pagar financeiramente, embora isso também devesse acontecer. A verdadeira vitória era ter transformado a destruição que ele causou em algo construtivo, algo maior que minha dor pessoal. Enquanto voltava para casa naquela noite, refleti sobre o longo caminho que havia percorrido. Da menina assustada de Petrópolis à executiva bem-sucedida da Avenida Paulista. Da mulher devastada pela traição à agente de transformação nas periferias de São Paulo. Cada versão de mim carregava suas próprias cicatrizes e aprendizados. Mas esta última, esta mulher que podia olhar para o rosto de Carolina sem ser consumida pelo ódio, que podia transformar a possibilidade de ganho pessoal em benefício coletivo, esta era a versão mais forte, mais completa. O poder da resiliência não estava apenas em sobreviver, mas em florescer, onde outros teriam murchado. Em construir significado a partir do sofrimento. Em usar a própria história de reconstrução para ajudar outros a reconstruírem as suas. Enquanto estacionava o carro em frente ao meu prédio,
Notei uma estrela cadente cortando o céu escuro de São Paulo. Fechei os olhos e fiz um pedido. Não por riqueza ou vindicação, mas por sabedoria para honrar tanto as cicatrizes quanto as vitórias que me trouxeram até ali. O mais surpreendente? Eu já não me sentia definida pela traição de Maurício. Aquele capítulo doloroso havia se transformado em apenas uma das muitas histórias que compunham minha jornada. Importante sim, definidora, não mais. O sol de janeiro castigava o asfalto da Avenida Brigadeiro Faria Lima, enquanto eu subia os degraus do imponente edifício que abrigava um dos maiores escritórios de advocacia do país. Vestia um traje simples, porém elegante, um blazer azul marinho sobre uma blusa branca, calça social preta e sapatos baixos confortáveis. Nada que relembrasse a executiva de outrora, mas que ainda transmitisse seriedade para a reunião que estava prestes a acontecer. 6 meses haviam se passado desde meu encontro com Carolina. Os documentos que ela me entregou foram exaustivamente analisados por uma equipe jurídica especializada em crimes financeiros, liderada por Dr. Márcio Saldanha, um advogado renomado que aceitou o caso pro bono após conhecer o trabalho do programa Sementes. Eduarda, os documentos são legítimos e extremamente comprometedores, explicou Dr. Márcio em nossa primeira reunião após a análise. Temos provas suficientes não apenas para um processo civil visando recuperação de ativos, mas para uma ação criminal sólida contra Maurício. A notícia deveria ter me causado mais impacto, mas recebia com uma tranquilidade que me surpreendeu. Minha vida havia seguido em frente. O dinheiro recuperado seria importante para expandir o programa Sementes, mas já não era mais essencial para minha própria sobrevivência ou felicidade. Na manhã daquela reunião decisiva, contudo, algo mudou. Recebi uma mensagem de Dr. Márcio que fez meu coração acelerar. Eduarda, houve uma reviravolta. Maurício está no Brasil. Aparentemente veio para uma conferência sobre investimentos internacionais. Carolina acabou de nos informar. Ele estará na reunião de hoje. Meu primeiro impulso foi cancelar tudo. A ideia de estar no mesmo ambiente que Maurício após tantos anos me nauseava. Liguei imediatamente para Jurema. Não vá se quiser, Eduarda, disse ela após ouvir minha apreensão. Ninguém te julgaria por isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos, respirando fundo para acalmar meu coração acelerado. Se eu não for, ele vai pensar que ainda tem poder sobre mim. E isso importa? O que ele pensa? Era uma pergunta legítima. Por que deveria me importar com a opinião de alguém que havia me traído tão profundamente? Mas entendi que não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre confrontar o último fantasma que ainda me assombrava. Vou à reunião. Decidi finalmente. Mas você poderia ir comigo? Sua presença me daria força. E assim, lado a lado com Jurema, entrei na imponente sala de reuniões do 20º andar daquele edifício na Faria Lima. A mesa de mogno polido refletia a luz que entrava pelas amplas janelas. Do lado oposto, já aguardavam Dr. Márcio, 2 outros advogados. Carolina, visivelmente nervosa. E ele, Maurício Almeida. Meu ex-marido, o homem que quase destruiu minha vida, parecia ao mesmo tempo familiar e completamente estranho. Ainda mantinha a postura elegante e o olhar penetrante que me cativou anos atrás, mas havia algo novo em sua expressão. Uma dureza, uma frieza calculista que talvez sempre estivesse lá, apenas bem disfarçada. Nossos olhares se encontraram por um breve momento. Vi surpresa em seus olhos. Talvez pela minha presença, talvez pela minha aparência serena. Eu certamente não era mais a mulher devastada que ele deixou para trás. Senhora Santos, obrigado por vir. Cumprimentou o doutor. Márcio, deliberadamente usando meu nome de solteira. Podemos começar? A reunião iniciou-se com formalidades legais. Os advogados de Maurício, um time de 3 homens de ternos caros, argumentavam tecnicalidades, tentando desqualificar as evidências apresentadas por Carolina. Dr. Márcio, contudo, estava impecavelmente preparado. O que estamos oferecendo é simples, explicou ele calmamente. O senhor,
Almeida transfere de volta os ativos identificados nas contas offshore, aproximadamente 12 milhões de reais, e, em troca, evitamos acrescentar acusações criminais ao processo civil. Os números me chocaram. 12 milhões? A fraude havia sido ainda maior do que imaginávamos inicialmente. Isso é absurdo, interrompeu Maurício, falando pela primeira vez desde o início da reunião. Sua voz, que um dia me pareceu tão cativante, agora soava estranhamente artificial. Carolina está inventando histórias por vingança. Qualquer documento que ela tenha fornecido foi obtido ilegalmente ou falsificado. Carolina encolheu-se ligeiramente, mas manteve-se firme. Dr. Márcio apenas sorriu educadamente. Justamente por isso trouxemos também os registros obtidos diretamente dos bancos através de cooperação judicial internacional. O juiz Heleno Barbosa, da 4ª Vara de Crimes Financeiros, já emitiu ordem de bloqueio preventivo das contas. Estamos aqui apenas por cortesia, para oferecer um acordo antes que o caso se torne público. A menção ao bloqueio das contas e a possibilidade de exposição pública fez com que Maurício empalidecesse visivelmente. Ele sussurrou algo para seu advogado principal, que pediu uma breve pausa para consultas privadas. Enquanto eles saíam da sala, permaneci sentada, observando a vista de São Paulo pela janela. A cidade que quase me devorou, mas que também me deu uma segunda chance. Você está bem? Perguntou Jurema discretamente. Estranhamente, sim. Ele parece tão pequeno agora. Era verdade. O homem que por tanto tempo habitou meus pesadelos como uma figura poderosa e ameaçadora, parecia, à luz daquele dia ensolarado, apenas um fraudador comum, acuado pela perspectiva de enfrentar as consequências de seus atos. Quando Maurício e seus advogados retornaram, a atmosfera havia mudado. O semblante arrogante dera lugar a uma expressão tensa, calculista. Estamos dispostos a negociar, anunciou o advogado principal. Mas queremos garantias de que não haverá processo criminal se aceitarmos devolver parte dos valores. Parte? Questionou o Dr. Márcio, arqueando uma sobrancelha. 7 milhões. É o que resta disponível nas contas identificadas. Dr. Márcio olhou para mim, aguardando minha orientação. Todos os olhares da sala convergiram em minha direção, incluindo o de Maurício. Era a primeira vez em anos que eu tinha qualquer poder sobre ele, e a sensação era estranhamente libertadora. Aceito os 7 milhões, disse calmamente. Sob 2 condições. Maurício inclinou-se ligeiramente para a frente, claramente surpreso com minha assertividade. Primeira, além do dinheiro, quero uma confissão por escrito, detalhando toda a fraude. Não para usar nos tribunais, mas para meu arquivo pessoal. Absolutamente não. Interveio um dos advogados de Maurício. Isso seria admissão de culpa que poderia ser usada posteriormente. Ela ficará sob sigilo com meu advogado, com penalidades severas caso seja divulgada. Rebati. Mas quero isso no papel, com a assinatura dele. Houve uma breve discussão entre Maurício e seus advogados. Por fim, relutantemente, eles concordaram, desde que o documento tivesse cláusulas estritas de confidencialidade. E a segunda condição? Perguntou o advogado principal, visivelmente irritado. Respirei fundo antes de anunciar o que para mim era o mais importante. Todo o dinheiro recuperado será investido no programa Sementes Financeiras, tornando-se um fundo permanente para microcrédito em comunidades vulneráveis. Quero Maurício como signatário da doação, com seu nome verdadeiro no documento de constituição do fundo. Um silêncio tenso se instalou na sala. Maurício me encarou com uma mistura de confusão e desconfiança. Por que isso? Perguntou ele diretamente a mim, pela primeira vez desde que nos reencontramos. Porque quero que cada centavo que você roubou de mim ajude pessoas que você nunca se importou. Quero que o dinheiro que ia financiar seu estilo de vida luxuoso crie oportunidades para quem luta diariamente para sobreviver. E quero que seu nome esteja vinculado a algo genuinamente bom. Talvez a única coisa positiva que você terá deixado neste mundo. Minha resposta o pegou de surpresa. Por um breve momento, vi algo em seu olhar.
Não arrependimento. Maurício provavelmente era incapaz disso. Mas talvez um lampejo de compreensão sobre a mulher que eu havia me tornado. Após mais consultas entre Maurício e seus advogados, eles finalmente concordaram com todas as condições. Os documentos seriam preparados imediatamente e a transferência dos fundos ocorreria em até 72 horas. Quando a reunião se encerrava e todos começavam a se levantar, Maurício se aproximou de mim, mantendo ainda uma distância respeitosa. "Você mudou, Duda", disse ele, usando o antigo apelido que um dia soou carinhoso, mas agora parecia apenas fora de lugar. "Você não", respondi simplesmente, sem raiva ou ressentimento, apenas constatando um fato. Saí da sala sem olhar para trás. Jurema ao meu lado, sentindo como se um peso enorme tivesse sido finalmente removido dos meus ombros. O confronto que tanto temi acabou sendo o ritual de encerramento que eu precisava para virar completamente a página. No elevador, Jurema apertou minha mão em um gesto silencioso de apoio. "Sabe o que é mais incrível?", comentei. Eu passei anos imaginando o que diria se um dia o encontrasse novamente. Ensaiei discursos furiosos, acusações, até mesmo implorações por explicações. Mas quando finalmente aconteceu, descobri que não havia mais nada a dizer. "Porque você não precisa mais de validação ou explicações dele", respondeu Jurema sabiamente. Sua cura não dependia deste encontro. Ela estava certa. Minha reconstrução já estava completa muito antes daquela reunião. O confronto com Maurício não foi um ponto de virada, mas apenas a confirmação de uma jornada já percorrida. 3 dias depois, recebi a confirmação. 7 milhões de reais haviam sido transferidos para a conta do futuro Fundo Sementes. A confissão assinada chegou em um envelope lacrado, que guardarei sem nunca abrir. Sua existência é suficiente, seu conteúdo irrelevante. Na mesma semana, Maurício deixou o Brasil, retornando a Dubai. Carolina, por sua vez, evitou consequências legais graças à sua cooperação, mas decidiu permanecer no país, aceitando trabalho voluntário no programa Sementes como parte de seu próprio processo de redenção. Enquanto assinava os documentos de constituição do fundo, com Jurema, doutor, Márcio e a equipe do programa ao meu lado, refleti sobre o longo e tortuoso caminho que me trouxe até ali. A dor que um dia achei que me destruiria acabou sendo a força propulsora que me transformou. As perdas abriram espaço para novos ganhos, diferentes, mais significativos. No final das contas, disse para Jurema enquanto brindávamos modestamente ao sucesso da negociação, talvez eu devesse agradecer a Maurício. Ela me olhou surpresa. Se ele não tivesse me traído e roubado, eu jamais teria conhecido Dona Zefa, você, todos os empreendedores que cruzaram meu caminho. Nunca teria descoberto este propósito que agora dá sentido aos meus dias. Jurema sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria. Não agradeça a ele, Eduarda. Agradeça a si mesma. Foi você quem escolheu usar a dor como combustível em vez de desculpa. Foi você quem decidiu reconstruir, não apenas a sua vida, mas a vida de tantos outros no processo. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Da janela do escritório na Zona Leste, tão diferente das vistas luxuosas da Faria Lima, contemplei a cidade que testemunhou minha queda e minha ascensão. Uma cidade de contrastes brutais, de oportunidades desiguais, de histórias interrompidas e recomeçadas. Uma cidade que, assim como eu, continha dentro de si infinitas possibilidades de reconstrução. 5 anos após o acordo com Maurício, em uma manhã ensolarada de sábado, encontrei-me diante de um pequeno palco improvisado no coração da comunidade de Heliópolis. Uma faixa colorida anunciava: inauguração do 10º Centro Sementes, dedicado à memória de Dona Zefa. Dona Zefa nos deixou no ano anterior, aos 78 anos, tranquilamente durante o sono. Sua pequena confeitaria, agora administrada por sua neta Jéssica, havia se tornado uma referência no bairro e empregava 7 mulheres, todas beneficiárias do programa Sementes. O Fundo Sementes,
constituído com o dinheiro recuperado de Maurício, permitiu-nos expandir o programa para além de São Paulo. Agora estávamos presentes em 8 cidades brasileiras, com mais de 15 mil microempreendedores apoiados. Nossa taxa de sucesso, 78% dos negócios ainda operando após 3 anos, atraiu a atenção de organizações internacionais e universidades, que estudavam nosso modelo para replicá-lo em outros países. Enquanto aguardava minha vez de falar, observei as centenas de pessoas reunidas para a celebração. Rostos de todas as idades, cores e histórias. Alguns eu conhecia intimamente, como Jurema, agora diretora executiva da fundação que criamos para administrar o programa. Helena, minha antiga assistente, que se tornou coordenadora regional. Carolina, que após anos de trabalho voluntário encontrou redenção gerenciando nossa área financeira. Outros rostos eram novos para mim, mas carregavam a mesma expressão de dignidade reconquistada que aprendi a reconhecer ao longo dos anos. Era a expressão de quem descobriu o poder de moldar o próprio destino, apesar das circunstâncias adversas. Quando finalmente me chamaram ao palco, fui recebida com aplausos calorosos. No fundo da plateia, identifiquei um rosto que me fez sorrir. Minha mãe, Vilma, agora com cabelos completamente grisalhos, mas com olhos mais vivos do que em toda a minha infância. Ao lado dela, meu padrasto, Antônio, um homem gentil que ela conheceu em um grupo de apoio para sobreviventes de relacionamentos abusivos. O casal agora coordenava um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade em Juiz de Fora. Bom dia a todos! Comecei ajustando o microfone. Estamos aqui para celebrar não apenas a inauguração de mais um centro Sementes, mas para honrar a memória de uma mulher extraordinária, que me ensinou que um bolo bem feito pode ser o início de uma revolução pessoal. Compartilhei brevemente a história de Dona Zefa, de como seu pequeno negócio de bolos caseiros transformou-se em um empreendimento próspero que sustentou gerações de sua família. De como sua perseverança inspirou dezenas de outros microempreendedores a acreditarem que também poderiam prosperar. O que começou como uma tentativa desesperada de reconstruir minha própria vida transformou-se em algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Continuei. Cada um de vocês, com suas histórias de luta e superação, expandiu a visão do que é possível quando nos recusamos a ser definidos por nossas quedas. Falei sobre os planos para o futuro, a criação de uma escola de negócios populares, um programa de mentoria tecnológica para jovens empreendedores da periferia, parcerias com universidades para pesquisas sobre economia solidária. Mas hoje, quero anunciar algo especial, algo que honra não apenas a memória de Dona Zefa, mas a jornada de cada pessoa que transformou uma crise em oportunidade. Respirei fundo antes de continuar, sentindo o peso do momento. Estamos lançando o livro Reconstrução, Histórias de quem soube recomeçar, uma coletânea que reúne 50 trajetórias de empreendedores do programa Sementes. E sim, minha própria história está lá, contada sem filtros, com todas as quedas e recomeços. A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto voluntários distribuíam exemplares do livro, com sua capa simples mas impactante. Um mosaico formado por rostos diversos, unidos para formar a imagem de uma semente brotando do asfalto. Este livro não é apenas um registro de nossas histórias. É uma ferramenta para inspirar outros que, neste exato momento, possam estar no fundo do poço, acreditando que não há saída. Queremos que eles saibam que sempre, sempre há um caminho para a reconstrução. Após meu discurso, a celebração continuou com apresentações culturais, feira de produtos dos empreendedores do programa e um almoço comunitário. Circulei entre os presentes, ouvindo histórias, trocando ideias, celebrando conquistas. No final do dia, quando a maioria já havia partido, encontrei-me novamente com minha mãe e Antônio em um canto tranquilo da praça. "Estou orgulhosa de você, filha", disse Vilma, segurando minhas mãos como fizera no dia em que deixei Petrópolis. Mas agora, seus olhos não estavam secos, brilhavam com lágrimas de alegria. "Você transformou sua dor em propósito. Não há nada mais poderoso que isso."
Aprendi com a melhor, respondi abraçando-a. Você sobreviveu a tudo que papai fez e ainda assim manteve sua humanidade intacta. Ao mencionar meu pai, um silêncio momentâneo pairou entre nós. Rodrigo faleceu 2 anos antes, sozinho, em um hospital público após anos de alcoolismo. Compareci ao funeral não por obrigação, mas como um ato final de libertação, para enterrar junto com ele os últimos resquícios de medo e ressentimento que ainda pudessem existir. Como está seu coração? Perguntou minha mãe, mudando suavemente de assunto. Ainda fechado para o amor? Sorri, pensando em Paulo, o professor universitário que conheci durante um painel sobre economia solidária. Após anos focada exclusivamente no trabalho, finalmente permiti-me abrir espaço para um relacionamento. Lento, cauteloso, construído sobre bases de respeito mútuo e admiração genuína. Estou aprendendo a confiar novamente. Respondi sinceramente. Não é fácil, mas estou descobrindo que é possível. Vilma assentiu, compreensiva. Ela, mais do que ninguém, entendia o longo processo de reconstruir a capacidade de confiar após uma traição devastadora. Quando o sol começava a se pôr, despedi-me de minha mãe e Antônio, que retornariam a Juiz de Fora no dia seguinte. Caminhei lentamente pelas ruas de Heliópolis, observando as pequenas transformações que o programa havia ajudado a promover. Fachadas renovadas de comércios locais, placas profissionais anunciando serviços diversos, um novo sentimento de dignidade pairando no ar. Meu celular vibrou com uma mensagem de Paulo. Parabéns pelo lançamento do livro. Jantar para comemorar? Respondi afirmativamente, sentindo aquela gostosa expectativa que acompanha um relacionamento ainda em seus estágios iniciais, quando cada encontro é uma nova descoberta. Enquanto esperava o Uber que me levaria de volta ao meu apartamento, agora um confortável 3 quartos em Santana, simples, mas acolhedor, refleti sobre a jornada completa de reconstrução que vivi. Da menina oprimida em Petrópolis à jovem determinada que conquistou São Paulo. Da executiva bem-sucedida à mulher devastada pela traição. Da sobrevivente desesperada à agente de transformação social. Cada versão de mim não substituiu a anterior. Incorporou-a, aprofundou-a, expandiu-a. Maurício não apenas havia destruído meu coração. Ele realmente roubou tudo o que eu levei uma vida para construir. Mas, no processo, inconscientemente, abriu espaço para que eu construísse algo muito maior, muito mais significativo. A verdadeira reconstrução não foi apenas recuperar o que perdi, mas descobrir tesouros que jamais encontraria no caminho que seguia antes. Não foi apenas superar a traição, mas transformá-la em combustível para uma vida com propósito mais profundo. O Uber chegou, interrompendo minhas reflexões. Enquanto o carro navegava pelas ruas movimentadas de São Paulo, observei pela janela a cidade que havia sido palco de minha destruição e renascimento. As luzes começavam a se acender contra o céu que escurecia, criando constelações urbanas de incontáveis histórias, algumas de queda, outras de ascensão, a maioria uma complexa mistura de ambas. Minha própria história continuaria a se desdobrar, com novos capítulos ainda por escrever. Haveria mais desafios, certamente, mais momentos de dúvida e medo, talvez até novas quedas. Mas agora eu sabia, com uma certeza profunda enraizada em cada cicatriz emocional, que sempre haveria um caminho para a reconstrução. Sempre haveria uma maneira de transformar destroços em novos alicerces. Sempre haveria a possibilidade de não apenas sobreviver, mas florescer. E essa certeza, conquistada através da dor e forjada na resiliência, era o tesouro mais valioso que carregava comigo. Um tesouro que ninguém jamais poderia roubar.